Bem, gente, eu tô fazendo aqui, eu vou fazer um pequeno vídeo, porque é o seguinte, eu estou saindo de viagem hoje. Vai eu, meu esposo e o meu filho especial, o Rion, que vocês estão acompanhando. E lembra que eu falei que eu faço parte de uma associação e que aos poucos eu ia falando um pouco da associação, então eu vou falar como é que funciona o casamento na associação. As pessoas às vezes se escandalizam, mas não tem que escandalizar. Por quê? Porque na realidade, se você educa o seu filho, tem uma direção para educar ele desde criança, automaticamente, ele seguindo os seus passos, ele lá na frente vai fazer o que você acha que é correto. E ele vai ser um filho de piedade filial. Sabe o que é um filho de piedade filial? É quando o filho, ele faz tudo para agradar o pai e a mãe. Então, a associação, nós fomos casados, o meu esposo, mas nós somos primeira geração, porque eu era de uma família, era de outra, e a gente vive junto nesse mesmo ideal, que não pode separar, não pode trair, nós temos de conversar quando tem algum problema, nós temos de centrar nossa mente, nós dois juntos, para educar nossos filhos numa mesma direção. E eu tenho uns 3 filhos, tenho a Misson, que já é casada, que está no Japão, eu tenho meu filho especial e tenho meu filho, o Jinwi, que tem 24 anos, o de especial tem 30. Então, como é que é o processo do casamento deles? É assim, nós somos da associação como primeira, eles são segunda porque eles já nasceram através de nós, dentro da associação das famílias. Então, nós educamos para eles serem absolutamente puros. Nós educamos eles vivendo no mundo normalmente, na escola, tendo amigos, mas em casa, tendo uma boa educação, automaticamente eles não se influenciam. Então, eles não podiam namorar, eles sabem que eles não podiam se corromper. Eu sempre falava pra minha filha, o corpo é como um santo, as partes genitais são como se fosse o Santíssimo. Né? Lembra na época do tabernáculo, quando Moisés saía, né, do deserto, que ele abria aquela tenda, né, para fazer oração? Só uma pessoa podia entrar num lugar santíssimo, uma vez por ano. Então eu falava, minha filha, isso aqui é a parte mais sagrada, ninguém pode tocar. E sempre eduquei ela dessa forma. Eu falava também com ela como uma fechadura. Você tem uma fechadura, só uma chave abre aquela fechadura. Se você botar 2 chaves, 3 chaves, 4 chaves, o que acontece? Aquela ali vai estourar. Então, isso aqui, as suas partes genitais, só tem uma fechadura, que é a fechadura do seu esposo. Então, nós temos o site que só nós pais temos acesso, quando eles falam assim, pai, eu estou preparada para casar, para ser abençoada, a gente fala, né? Então, a gente começa a procurar no perfil, que só nós temos acesso. Então, no perfil, eles botam característica, o que gosta, o que ele pensa de Deus, a visão de trabalho, mas dentro dessa filosofia cristã, porque nós somos cristãos. A Associação das Famílias é cristã. Enquanto, há muitos anos atrás, faláramos que nós éramos seita, porque quem fundou foi o reverendo Samiamun. E hoje, você olhando para a minha família, olhando os meus vídeos, como eu sou engraçada, eu como vivo com meu esposo, com meus filhos, a pessoa fala, poxa, que interessante isso da associação, porque a mídia colocou uma coisa absolutamente contrária do que é a associação. Então, o Rion também, ele, mesmo sendo especial, ele tem uma esposa e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. Ela é autista, mora nos Estados Unidos, ela veio para cá, para o Brasil, para passear e para já conhecer pessoalmente o Rion. Então, eles não têm muito entendimento de casamento, mas nós acreditamos assim, tem uma parte que fala assim, Deus fala, eu crio o homem, o ser humano, a minha imagem e semelhança, eu crio homem e mulher. Então, dentro de Deus, existe a parte masculina e feminina. Como, por exemplo, você vê na criação. Por exemplo, o cachorro tem macho e fêmea. A planta tem estame e pestilo. No ser humano, homem e mulher. Então, na realidade, são as características de Deus quando Deus se expressa externamente. Então, eles são como uma criança, mas no mundo espiritual eles vão ser perfeitos. E ele vai ter a sua companheira, a sua outra metade. Por isso que aqui nós damos palestra falando da importância do casamento, da fidelidade, do conversar, do ser feliz, tá? Então você vai acompanhar um pouco comigo e depois eu vou gravar um pouquinho eu entrando no carro, a gente entrando na estrada, a gente chegando na casa da minha sobrinha, depois a gente se encontrando com a Liza, que é americana, a mãe é brasileira e o pai é americano. Né? Que também na associação existem os casamentos internacionais, como por exemplo a minha filha não queria casar com brasileira, queria mesclar, né, a descendência dela, então ficou os filhos lindos. O Makotomo, meu filho, é japonês e ela é brasileira. Então é isso, gente.
tá? Eu vou falando umas coisas um pouquinho. Bye, bye, beijo.